Bem-vindos ao meu primeiro vídeo no YouTube. Gente, meu primeiro vídeo no YouTube. Socorro! E nós vamos direto ao ponto, que aqui a gente não fica enrolando, não. Vamos falar hoje sobre traumas. E aí eu vou contar como eu superei os meus traumas e como eu estou aqui falando que eu sou professora de inglês para o mundo, porque eu estou no YouTube. Mas eu já cheguei ao ponto de falar que eu nunca iria ser professora na minha vida. Quanto mais de inglês, sem chance, gente. Ficou curioso? Então bora lá pro vídeo. Então, gente, vou me apresentar rapidinho para vocês. Meu nome é Regina Purri, eu sou professora de inglês, de italiano e de português. Sou graduada pela UFMG e tenho mais de 10 anos de experiência com mais de 1.000 alunos e todos, creio eu, que saíram satisfeitos. Eu vou contar um pouquinho, então, de como que eu cheguei nesse patamar aqui, de estar no YouTube, conversando com vocês, livre, aberta, sem aqueles meus traumas, aquelas coisas que me travavam. Então, tudo começou, os meus traumas com a língua inglesa começaram quando eu tinha 13 anos de idade. Sim, gente, eu tinha 13 anos de idade. Eu comecei a falar inglês, comecei a falar... Me ajuda aí, né? Que eu não falava, porque senão não tinha tido trauma. Vamos lá. Eu comecei a estudar inglês quando eu tinha 7 anos de idade. E aí eu fui muito privilegiada, eu fazia cursinhos de inglês, mas eu fazia esses cursinhos de massa. E aí, o que acontece com esses cursinhos de massa? Eles são ótimos até a página 2. Porque a gente não pratica muito lá dentro. Se você é uma pessoa mais extrovertida, se você gosta de conversar, se você não tem medo daquele bullying que as pessoas ficam, né? Ai, ela fala errado. Olha só o que ela fala. Nossa, que pergunta idiota. Ah lá, coitada, eu não entendi nada. Então, se você é mais aberto, tudo bem. Eu não era essa pessoa. Para eu estar aqui no YouTube hoje, gente, aconteceu muita coisa na minha vida. Vou ser sincera, aconteceu muita coisa na minha vida. Então, vamos lá, que eu vou contar um pouco da minha vida para vocês. Eu comecei lá com 13 anos. Por que começou com 13 anos meus traumas? Porque eu tava aqui no cursinho não me deu trauma nenhum, eu tava de boa por enquanto. Até eu ir para os Estados Unidos. Sim, eu fui para os Estados Unidos com 13 anos. Meus tios moravam lá, meus padrinhos moravam lá. E a minha mãe falou, vai ser ótimo para você vai botar em prática o seu inglês. Que inglês? Não tinha inglês até agora, né? Mas tudo bem. E aí eu falei, tá, então vamos, vou praticar meu inglês. Primeira situação que me colocaram foi fazer uma aula de inglês para estrangeiros dentro da universidade. E aí, eu não sei se o curso é bom ou não sei se o curso é ruim. Eu não posso dizer isso. Por que eu não posso dizer isso? Eu era uma criança, eu tinha 13 anos. Então, eu cheguei lá, aquele ambiente, né, aquela situação de estar ali numa universidade pela primeira vez, eu estava acostumada com a escola. Foi já um pouco estressante, né? Só adultos, e eu lá com aquela cara de bebê, uma criança ali mesmo, no meio de todo mundo meio que me olhando, tipo, o que essa criança está fazendo aqui? O que é isso? Sabe? Foi bem estranho, bem esquisito, devo dizer. Mas cheguei lá, vi um bando de adultos na minha sala, tinha alguns brasileiros até. E o mais frustrante foi a professora. A primeira coisa que ela me perguntou foi: o que você está fazendo aqui? Gente, o que eu estou fazendo aqui? Eu vim ter aula. E ela falou, mas você é uma criança. Quem te deixou entrar? E aí eu fiquei muito chocada. Eu tinha feito um teste de nivelamento, então eu não estava também em qualquer sala que eu queria estar. Eu tinha passado pela coordenação. Então, assim, o erro principal, na minha opinião, foi da instituição, que não falou para a professora que ia uma criança para a aula dela. Então, não avisaram nada. Também um pouco dos meus tios, dos meus pais, que não perceberam que aquilo dali não seria um lugar para eu ir, né? Não era um lugar que eu conseguiria ficar confortável. Mas isso é muito difícil eles saberem se a coordenação não, né, dá esses pequenos
detalhes, assim, dá uma diquinha aqui, que eu acho que não vai funcionar, sabe, assim. Então, eu acho que isso foi a coisa mais impactante. A professora não queria que eu estivesse ali, foi claro desde a primeira frase que ela me falou. Então, eu saí de lá, assim, devastada. Eu acho que se eu fiz 2 semanas desse curso, foi muito. Eram aulas todos os dias, então eu acho que eu não fiz 2 semanas de curso. Eu não gostava de ir, não quis ir. E aí, o meu tio falou: então vamos fazer um trabalho voluntário. Você vai botar em prática o seu inglês. Que inglês? Eu não tinha inglês. Eu achava que eu tinha, mas eu não tinha. Aí eu, claro, vamos botar meu inglês em prática. Fui fazer lá o meu inglês com as pessoas e tal. Foi péssimo, gente. Vocês não têm noção. Foi muito ruim. Foi muito ruim. As pessoas, elas usavam do poder delas de serem mais velhas ou de não serem estrangeiras pra me olhar com a cara feia, pra me ver de um jeito esquisito, pra fazer o trabalho delas. Sim, tinha gente que ficava com o computadorzinho bonitinho lá vendo o filme enquanto eu trabalhava. E eu fazia as coisas pra eles. Tem problema em trabalhar? Nunca tive problema em trabalhar. Mas eu vou te dizer que foi frustrante eu fazer o trabalho dos outros. E aí foi uma confusão. O meu tio viu que a gente estava sendo tratada mal, ele foi lá, fez uma situação muito louca. Ele foi lá, reclamou, e aí botaram a gente com uma professora. Que enquanto as mães faziam academia, tinha uma escolinha lá, como se fosse uma creche, o berçário que ficavam as crianças. E aí eu fui ficar lá. E aí eles viram que eu tinha facilidade com crianças, que eu gostava, eu ainda gosto muito de crianças. E aí eles me botaram lá para ficar com as crianças. E aí tinham filhos estrangeiros, filhos de imigrantes lá também. E aí a professora chegou para mim e falou assim: vem cá, a gente vai dar aula de vocabulário para essas crianças que falam espanhol, que falam. Tinha menino que falava alemão lá também. Então, eu falei: tá, eu não sei falar muito inglês. Ela: não, calma, tranquilo, claro que você sabe falar inglês. Acho que foi a única pessoa que realmente me tratou muito bem nessa situação toda. E foi a primeira vez. Isso me emociona, assim. Foi a primeira vez que alguém me chamou de teacher. Eu nunca vou esquecer da cara daquele menininho. Era um menininho muito bonitinho, mexicano. Ele olhou pra mim e falou assim: teacher, how do I say this? E aí apontou e eu não lembro mais qual palavra que era, mas eu lembro que eu fiquei muito chocada como, gente, ele tá me chamando de teacher. E aí, sabe assim, foi muito louco. Sim, eu tô arrepiada. Toda vez que eu conto essa história, eu fico muito arrepiada. E aí, eu falei: tá, que legal. Foi a única vez que eu senti validada. Mas os traumas que vieram, e aí a gente foi fazer uma viagem pra Nova York também pra eu conhecer. Gente, eu lembro de todas as palavras que eu falei errado. Eu lembro de tudo, porque todas as pessoas fizeram questão de me corrigir ou de me olhar com a cara muito feia. Mas claramente eles estavam me entendendo, sabe? Então, assim, por exemplo, eu já falei isso no meu canal. No meu canal é ótimo. Um reel que tem no meu Instagram, que eu precisava de falar a palavra volunteer, que é a pronúncia que eles falam que é a melhor. Mas eu falei volunteer. Olha só, volunteer. Tem uma diferença? Claro. Mas você consegue me entender se eu falo volunteer? Consegue. Então, acho que as pessoas faziam essas picuinhas assim. Ok, voltei. Fiz um pacto comigo mesma. Que eu nunca mais iria falar inglês. Muito louco, né? Eu nunca mais iria falar inglês. E aí, corta para 10 anos de professor. Bom, e aí eu continuei fazendo as aulas de inglês, porque minha mãe nunca deixaria eu não fazer aulas de inglês. Acho que muita gente vai me entender. Então eu ia para aulas de inglês, mas eu não falava nada. E as professoras, esses cursinhos são tão assim, de massa, mesmo tendo 10 alunos na sala, as professoras, elas não veem as individualidades das crianças, nos adolescentes, nem dos alunos adultos. Então, o que acontece? Eu acho que nenhuma professora percebeu que eu não falava. Mas sempre, ainda mais que eu tinha tido uma experiência nos Estados Unidos, a minha pronúncia sempre foi muito americanizada.
Então, e eu estudava numa escola que tinha um inglês mais britânico. Gente, eu abria a boca pra falar, as pessoas começavam a rir. E aí eu não falava mais. Eu tirava total nas provas de gramática, porque eu falei, eu tenho que passar de nível, senão minha mãe vai me matar. Então eu passava de nível, claramente. Porém, eu tirava zero nas provas de speaking. Porque eu não falava. Ou eu falava o mínimo do mínimo do mínimo. Então eu não tirava zero. Porque eu conseguia passar de nível. Mas era assim, era o mínimo. Eu fazia o esforço mínimo pra falar. E aí, quando eu tinha 17 anos, minha mãe falou: vai pra casa dos seus tios. Você vai ficar lá também mais 2 meses. Acho que ela queria ficar um pouco livre de mim com 17 anos. Eu acho. Mas tudo bem. Era pra mim, pro meu currículo ficar melhor. Fui, só que eu não aproveitei. Aqueles traumas da outra viagem me travaram completamente. E aí, eu fiquei em casa. Eu fiquei na casa dos meus padrinhos durante 2 meses. Comendo pra caramba, vendo Globo, que nem pra falar que eu tava vendo televisão em inglês, que eu não tava, eu tava vendo Globo. E, e ficava conversando em português. Eu não fiz nada, a gente não fez trabalho voluntário. Talvez eu tenha ido no cinema, provavelmente eu fui ao cinema. Eu vivia um pouco em inglês, assim, quando a gente saía. Mas, gente, era pra fazer compras. Era pra fazer coisas mínimas. E mesmo assim, o que que eu fazia? Pegava a minha prima, pequenininha, ela tinha 8 anos, eu nem sei se ela lembra disso. Ela vai ver esse vídeo, eu espero, né? Acho que talvez ela lembre. Pegava ela no colo, assim, falava, fala isso pro moço. Aí ele respondia. Aí eu falava, não precisa te falar mais nada, não. Porque ela tentava traduzir, sabe? Ela queria me traduzir pro português também, mas não precisa traduzir, não. Pode continuar falando. E aí, ela era como a minha boneca. Eu entendia tudo. Então, se eu tava entendendo, gente, alguma coisa de inglês eu sabia. Então, eu entendia tudo. Eu captava a mensagem. Eu sabia o que eu queria falar, mas eu tinha muito medo de falar. Então, a minha prima falava pra mim, coitada. Então, foi assim, esses 2 meses lá. Não aproveitei muito. Agora, consciente, né? Agora, depois de muitos anos, eu sei que eu deveria ter tido mais essa oportunidade. Mas eu também entendo que eu tava traumatizada e ninguém tinha percebido isso. Nem eu tinha percebido isso, pra falar a verdade. Porque isso é tão comum, né? Que a gente não percebe. As pessoas travam em inglês e as pessoas falam, é isso. É só você praticar. E às vezes não é não só praticar. Então, cheguei aqui no Brasil novamente. 17 anos, o que a gente tem que fazer? Escolher uma profissão. E dentre as milhões de coisas que eu tinha para escolher, claro que eu não ia fazer nada relacionado a exatas. Eu sou péssima até hoje. Então, o que eu tinha para fazer e tal? Eu falei, sabe o que eu gosto mesmo? Eu gosto de estudar inglês. Gente, olha que coisa muito louca. Eu gosto de estudar inglês. Então, eu resolvi entrar na letras para ser professora. Nunca. Não, eu não achei que ia ser professora. Eu realmente achei que eu ia ser tradutora, porque eu ia ficar bonitinha. Eu e meu computador, um texto em português, eu ia passá-lo para o inglês, ou um texto do inglês, passar ele para o português. E é isso aí. Além de tudo, eu é uma pessoa muito tímida. Eu não tenho condições para explicar para vocês nesse momento quanto é louco eu colocar minha cara no YouTube. A Regina, 17 anos, não iria acreditar que eu tô chegando nesse nível, de verdade. E aí, foi assim, sabe? Eu fiquei muito focada em mexer na tradução, porque eu era muito tímida, então eu não precisava de conversar com ninguém, não precisava de comunicar com ninguém, ia ficar só eu e meu inglês ali tranquilo, sem falar, até eu entrar na faculdade. Gente, quando eu entrei na faculdade, a faculdade veio para passar um caminhão em cima de mim, assim, e falar, acorda pra vida, você não tá se entendendo, você não tá se encontrando. E lá eu me encontrei muito. Graças à minha grande amiga Ana Paula, ela me incentivou muito a dar aula de português para estrangeiros. Lembra lá daquele cursinho que eu fiz lá em Chicago, de inglês para estrangeiros? Então, eu ia ser a professora dos estrangeiros que estavam chegando em Belo Horizonte. E eu fiquei muito assim, primeiro eu fiquei muito assustada, porque eu nunca tinha escutado sobre português para estrangeiros.
Segunda, eu falei, como é que funciona? Será como é que eu... Professora, eu? Claro que não. Bom, passei no processo seletivo para ser professora lá do curso e falei, agora não dá pra eu falar que eu não quero, né? Eu tenho que fazer. E aí, eu falei, vou fazer 6 meses, e aí depois eu falo que eu não queria, não quero mais, obrigado. Falou, valeu, tchau. E aí, é, comecei a dar aula. Gente, foi a coisa mais legal que aconteceu comigo na faculdade. Eu ver o brilho nos olhos daquelas pessoas que queriam conhecer a minha cultura, que queriam entender como a gente pensa no Brasil, como é que ela e ver também o crescimento delas, ver como elas conseguiam depois de um tempo fazer viagens e conversar com pessoas e ter amigos no Brasil. Isso foi muito gratificante. E aí, o primeiro tapa na cara da faculdade de letras. Você vai ser professora. Mas de inglês? Claro que não. Óbvio que eu não vou ser professora de inglês. Então, resolvi focar no português. Vou ser professora de português para estrangeiros. Enquanto eu fazia o português, eu também fazia aulas de italiano. Da onde você tirou esse italiano? Então, lá na Letras a gente tem a opção de fazer várias línguas estrangeiras. E aí, eu falei, eu vou perder a oportunidade de falar mais uma língua estrangeira? Claro que não. Mas sempre com aquele medinho, né? Ah, eu não vou falar a língua. Eu vou só, assim, né, escrever e ler. Mas por que não? E por que italiano? Eu sou descendente de italiano. Então, quando eu tinha 18 anos e entrei na faculdade, eu já tinha o meu passaporte italiano. Então, eu achava um absurdo eu ter o passaporte e não saber falar buongiorno. E eu falei, tudo bem, então eu vou lá, vou aprender a falar buongiorno, meu nome me chiamo Regina, e ponto, basta, eu vou falar uma coisa bem básica, ok, mas professora, claro que não, sem chance. E aí eu fui fazendo as minhas aulas de italiano, até que chegou num ponto que uma professora falou para mim, Regina, você tem muita facilidade em aprender línguas, por que você não vai para a Itália? Seu italiano vai ir lá nas alturas. A professora Ana foi ótima para mim, de verdade. E aí eu falei, putz, por que não? Bora para a Itália. Fiz o processo seletivo e passei. Entrei na faculdade em Roma, pela UFMG, né? Então eles fazem esses programas de intercâmbio. Fui, era para ficar 6 meses. Eu fiquei 1 ano. Sim, eu fiquei 1 ano lá. Eu amei muito a experiência. Eu já era, né, uma jovem adulta, então eu já tinha muito mais jogo de cintura do que aquela menininha lá de 13 anos. Foi uma experiência completamente diferente. Fiz amigos para a vida inteira. Os meus amigos sabem que eu tenho uma relação muito forte com as pessoas que estavam comigo lá no intercâmbio. E botei minha cara a tapa. Falei, pra falar italiano, eu tenho que falar italiano. Eu tenho que me mostrar. Então, eu tirei aquela máscara da vergonha que até então era muito difícil de tirar. Então, tava lá, escondidinha na minha cadeira na universidade em Belo Horizonte. Lá em Roma, eu tinha que me abrir, porque eu ia ficar 1 ano sozinha. Gente, ninguém fique sozinha. Ninguém fica sozinha. Eu, então, nossa, sem chance, eu não consigo viver sozinha. Então, bora praticar. Comecei a conversar com as pessoas e realmente meu italiano saiu de um nível intermediário para um nível de muita fluência. E eu sou muito orgulhosa disso, porque eu trabalhei muito para chegar nesse patamar mesmo. E esse intercâmbio também foi muito importante para o meu inglês. Putz, tô na Europa. Você acha que eu não vou viajar? Você acha que eu não vou pegar os voos low cost e vou viajar a Europa toda? Claro que eu vou viajar. Mas fora da Itália, o meu italiano não valia muito. E o meu português também não valia muito. Então, para conhecer outros lugares como eu queria conhecer, o que eu tive que fazer? Botar o meu inglês para jogo. E aí eu percebi que o meu inglês não era ruim. Eu estava fazendo, sim, progresso. Eu sabia falar inglês. E muitas pessoas que trabalhavam com inglês lá na Europa falavam comigo com, assim, uma tranquilidade, sabe, muito tranquilamente. Porém,
eu sentia que o meu inglês podia ser até melhor do que o dela, mas eu tinha medo e aí eu me travava. Ou talvez, não que eu era melhor, mas que eu também poderia chegar ali. Eu tinha condições de chegar nessa fluência, nessa leveza de falar inglês sem me travar, sem me prender. Então, fui me soltando, fui me soltando, fui me soltando. Voltei do intercâmbio. Graduei em português, graduei em italiano. E aí a minha mãe, sempre a minha mãe, sempre lá, sabendo o que vai falar, sabendo o que vai fazer, falou, Regina, e o inglês? Falei, que o inglês? Você não vai fazer inglês, tradução? Falei, ai mãe, agora eu sou professora de português para estrangeiros. Eu já tinha começado também a dar aula de italiano lá, nesse cursinho também, na Letras. E estava gostando muito, porque eu trabalhava com adultos, as pessoas queriam estar ali, elas queriam progredir, elas queriam aprender. Então era muito legal. Eu falei, não, eu vou fazer isso. Isso aqui, eu sou professora de português para estrangeiro e italiano. E é isso. E ela falou, mas o seu inglês tem mais de 10 anos que você faz aula. E eu ainda não me sentia capaz. Olha isso, eu não me sentia capaz. Mesmo estando um pouco mais solta com o inglês, eu vou dizer que eu não era confortável, não estava confortável para dar aula. O que eu fiz? Mais uma graduação. Sim, fiz uma continuidade de estudos lá na UFMG e também graduei em inglês. Então, eu sou graduada em português, sou graduada em italiano, sou graduada em inglês. E lá na faculdade de letras, para aprender o inglês, eu percebi o tanto que era fácil e o tanto que eu tinha medo à toa. Falei, meu Deus, por que eu tinha esse trauma? E aí eu fui refletindo, até eu chegar aqui e eu consegui contar essa história desse jeito para vocês. Porque isso tudo passou por, né, grandes processos psicológicos também para eu chegar até aqui. E não ter medo de falar. Vou confessar. Quando vem um estrangeiro conversar comigo, sabendo que eu sou professora de português e sabendo que eu também sou professora de inglês, eu tenho um pouco de medo. Os primeiros minutos eu travo. Tipo, nossa, essa pessoa, ela tá me analisando completamente, ela tá analisando todo o meu inglês. Porque se eu falo bem inglês a ponto de dar aulas, então eu também vou ser boa para dar o português, que é a minha língua mãe. E se eu começo a errar, essa pessoa não vai ser meu aluno, ela vai achar que eu não sou boa. Quanto mais eu faço isso, mais eu começo a errar. Então, eu já me conheço. Eu já sei que isso vai acontecer. Nos primeiros minutos eu fico travada. Depois eu fico assim, relaxa, Regina. Você sabe falar inglês, Regina. Relaxa, Regina. Vai dar certo. E no final, eu começo a desembolar. E quanto mais eu desembolo, menos eu erro, mais a pessoa começa a me entender. E atualmente as pessoas falam, você tinha medo de falar inglês? Mas como assim? Então é isso. Eu tinha medo e eu ainda tenho um pouco de medo. Mas a gente tá aqui para aprender junto e para trabalhar esses traumas e ficar sem eles. Então é isso, gente. Essa foi um pouquinho da minha história, de como eu consegui chegar até aqui. E o que eu quero com isso tudo? Te trazer para a minha comunidade também. E que comunidade é essa? De pessoas que querem aprender um novo idioma, que querem aprender uma nova língua estrangeira e que ainda tá travado ou tá com medo. E tô aqui para encorajar vocês e falar, não tenha medo. A gente sempre pode conseguir o que a gente quer. Então, se você gostou desse vídeo, vou fazer agora minha burocracia do YouTube. Já me segue, já deixa seu like, deixa seu comentário, me conta um pouco da sua história. Gostaria muito de saber um pouco da história de vocês também. Eu tô aqui para isso, aqui para conhecer vocês. É um prazer estar aqui e vamos ter muita coisa ainda para acontecer aqui nesse canal. Esse é só o primeiro vídeo. Aproveita já, me segue nas minhas redes sociais. No Instagram, no TikTok e nessa página do Facebook. Eu boto lá vídeos curtos todos os dias para te ajudar na prática e naquelas pequenas dúvidas que a gente sempre tem em português, em italiano e em inglês, ok? E aqui no YouTube, toda semana eu venho aqui colocar um vídeo e não vou dar muito spoiler, mas vem coisa boa por aí.